E a Bíblia também nos diz que o que mata, né, aquilo que está florescendo, a vinha, são as raposinhas pequenininhas. E eu comecei a entrar num processo, num período de muita guerra. Guerras internas, guerras externas, guerra na mente. E eu comecei então a buscar a Deus sobre isso e entender o que estava acontecendo. E eu comecei a observar que em vários pontos da minha vida eu estava entrando num lugar novo. E eu comecei a ver muitas pessoas aqui na igreja que estavam se mudando, que estavam entrando em lugares novos. E começou a haver na vida dessas pessoas muita transformação e muita mudança, mas muita guerra também. Muita troca de mesa, muita troca, muita mudança. E o Espírito Santo, e eu fui me conectando com algumas pessoas e perguntava, como que você está em relação a isso? Eu tô enfrentando algo que eu nunca enfrentei. E eu entendi que quando você começa a entrar em níveis maiores com Deus, de presença e unção, quando você busca mais a Deus, você percebe que as guerras aumentam. Você vai dizer assim, agora justamente, hoje mesmo eu recebi uma palavra de uma menina, ela falou assim, pastor, esse tema é tão pontual, porque eu nunca orei pelo meu marido como eu estou orando agora. Deus me deu uma direção de jejuar por ele. Nós estamos em alguns embates há alguns anos que não se resolvem. E ela disse assim, e para mim ver o que eu nunca vi, eu quero fazer o que eu nunca fiz. Só que ela disse assim, quanto mais eu oro por ele, parece que mais guerra acontece. Nesse processo agora, parece que está vindo mais para fora. E vocês lembram que uma vez eu já ministrei sobre isso, sobre o vale dos ossos secos. Que quando a palavra profética é liberada sobre aqueles ossos, há um rebuliço. Os ossos começam a se encontrar, às vezes estava tudo parado, tudo quieto, mas há um rebuliço. As coisas começam a se encaixar no lugar certo, porque a palavra de Deus ela tem um dom de encaixar. Às vezes a gente acha que está encaixado, a gente acha que está resolvido, mas a palavra de Deus vem e vem conduzindo tudo. Mas uma palavra vinha no meu espírito o tempo todo, nessa guerra não tereis que lutar. E eu falei, mas isso parece ser coisa de covarde. Como? Como esposa de militar, eu sei que nós não podemos abandonar uma guerra. É crime, passível até de pena de morte, gente, quando você abandona a guerra. E eu comecei a dizer, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? E o Senhor começou a fazer eu andar pela palavra de Deus e perceber que Deus permitiu que guerras chegassem até os seus filhos, os filhos de Israel, para que eles amadurecessem e andassem por territórios novos. Cada guerra vencida era um nível novo, um território novo. E muitas vezes, a primeira coisa que eles faziam era pôr os pés naquele lugar e enfrentar os inimigos. E aí, essa semana eu estava muito angustiada, muito angustiada. Gente, e é coisa que não dá para explicar. Eu não sei se já aconteceu contigo aquela tristeza, segundo Deus, que você não tem nome para ela. E eu comecei a dizer, Deus, o que está acontecendo? E era 1:30 da tarde. Todo mundo já tinha ido para a escola, se resolvido lá em casa. Aquele momento de paz. Aí, o Thelmo disse assim, eu vou me deitar porque eu estou começando a sentir dor, ele tem que ficar mais tempo deitado. Eu falei, não, pode ir. E eu fiquei ali no sofá. E de repente, eu estava sentada de frente para o escritório. E aquela porta aberta para mim foi um convite. Vem para cá. Fica a sós. E eu, na hora, peguei e fui para o quarto, fechei a porta e fui para o chão. Quando o meu joelho tocou o chão, um choro que eu não imaginei que estava dentro de mim veio para fora. Porque nós mulheres, nós somos muito assim, nós enfrentamos muitas vezes alguns golpes e nós permanecemos de pé. Nós às vezes ficamos em choque e a gente até fala, não, está tudo bem, está tudo resolvido. Não, está tudo bem, tá tudo bem. Mas você está ali golpeada. Naquela hora veio um choro. A primeira pergunta que eu fiz, que choro é esse? E Deus falou assim comigo, está no meu colo, pode chorar. Sabe quando o filho está bem na casa da tia, na casa da avó, mas a mãe chega e ele começa a chorar? Aí todo mundo fala, é manha, não é manha. É que ele sabe onde ele pode chorar. E eu comecei ali a chorar. Daí, naquele choro, o Espírito Santo
E eu disse assim, já que eu estou assim, né, mole, eu já sei quando o Senhor começa a amolecer o nosso coração, o Senhor quer mexer nele. Eu me coloquei e disse assim, Deus, eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu estou falhando. Eu quero expor meu coração para Ti nessa tarde. E eu comecei a expor o coração para Ele, as piores coisas. Eu acho que tem isso aqui dentro, será que não tem? Se tiver, o Senhor arranca. Eu estou triste por conta disso, Senhor, me ajuda a vencer isso. E aí, no meu YouTube, enquanto eu estava no sofá, antes de entrar na sala, eu estava vendo uma live de um pessoal lá de Dallas. O nome do ministério é Uperhum. É isso que fala? Uperhum? Tá, eu não sei falar inglês, tu sabe? Para mim é Uperhum. É isso, Uperhum? Fechou. É o Espírito Santo que ele fala inglês, ele me ajuda de vez em quando. Vocês já vão entender isso. E aí, é só cair uma plaquinha lá, gente, tranquilo. Já aconteceu outro dia, eu já fui lá, pensei que era o vidro, mas não é só um negocinho. E aí, a menina estava lá falando em inglês, eu não entendo nada em inglês. Só que quando Deus ele não está apegado ao território brasileiro, ao território americano, ao território europeu, africano. Deus é Deus, o Espírito Santo está em todo lugar. E Ele liga as pessoas, não importa a linguagem. E aquela menina começou a ministrar no meu espírito. Eu não entendia nada do que ela estava falando, mas eu estava chorando muito, recebendo tudo que ela estava falando. Um treco muito doido, gente. Experimenta fazer isso. Porque ela é da mesma tribo que a minha, mesmo a gente não tendo a mesma linguagem ali, né? E de repente, no meio daquela, ela começou a ministrar, e sabe uma coisa linda, assim, uma menina simples, com teclado e sem nada, sem produção. No meio de uma tarde, 1h30 da tarde, ela começou a falar uma palavra no meio daquela canção. Ela começou a falar assim, Lamb. Eu falei, meu Deus, Lamb. E começou, e ela falava, Holy, 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 Holy. E no meio dessas palavras ela falava, Lamb. Eu falei, meu Deus, essa palavra não me é estranha. O que é Lamb? Quando eu estava ali ajoelhada, veio a tradução na minha mente. Lamb significa cordeiro. E eu falei assim, cordeiro. E é como se uma unção do céu descesse. E vou falar para quem tem mais de 40, como a ficha caiu para mim ali. Deus falou assim, nessa guerra, eu estou te convidando para ser como um cordeiro. Tanta gente quer ser leão e leoa, mas eu estou querendo que você seja um cordeiro. E eu quero falar um pouco sobre isso para você. Sobre que às vezes você vai pensar assim, uau, vou para a guerra, vou ter que orar muito, jejuar muito. E Deus está falando para algumas pessoas que estão aqui, eu só quero que você fique em silêncio como um cordeiro. E eu comecei a me lembrar naquela tarde das minhas últimas orações para Deus, dizendo assim, eu quero ser tão parecida contigo, Jesus. E Ele falou assim, filha, a oportunidade é agora. Lamb, eu estou te chamando para ser o meu cordeiro. E nós, como igreja brasileira, como crente evangélico, pentecostal, a gente ama contar a história de Abraão e Isaac na perspectiva de Abraão. Ou talvez de Isaac. A gente ama dizer, fui lá entregar o meu Isaac e Deus providenciou o cordeiro. Mas sabe o que Deus está falando para nós hoje? Você é o cordeiro. Para que muitos Isaques permaneçam na mão dos Abraãos. Às vezes, Deus vai precisar esmagar a gente no silêncio. Eu sei que ultimamente talvez até essa reunião possa diminuir, porque as últimas palavras não são muito convidativas. Não são palavras que muitas vezes preenchem o nosso ego. Mas sabe de uma coisa, eu fiz uma escolha de levar as pessoas até Jesus e não até elas mesmas. E a pergunta do Espírito Santo para mim foi tão incrível. Eu conto essas coisas para você ser... É como se eu enxertasse em você uma fé. A cada quinta-feira, que você pode viver isso. Eu tenho pequenos livretos que aonde eu viajo, eu vou, eu compro. Pequenos livrinhos cabem dentro da bolsa.
As nossas bolsas estão cada vez menores, então eu compro livrinhos pequenos. E esses livrinhos pequenos contêm muitos escritos. Alguns estão pela metade, alguns têm 3 folhas. Dependendo do momento de eu ter pego ele, eu escrevo. Na estante onde eu estava ajoelhada, tem uma parte só desses caderninhos. E aí me veio muito forte, pega o rosa. Eu peguei o rosa e estava escrito assim: o tanto que eu posso te esmagar como um cordeiro. E talvez você esteja numa guerra e Deus está falando assim para você: ei, nessa guerra você não vai precisar lutar. Mas talvez essa seja a sua maior dificuldade. Porque você é acostumado a fazer. Você é acostumado a lutar. Você a vida inteira lutou. Você a vida inteira fez, não porque você é má, mas porque você não teve estrutura, então você teve que fazer. Muitas mulheres que estão aqui hoje me ouvindo, você não teve um pai, você não teve uma mãe, você começou a trabalhar com 13 anos. Você já foi para a lida. Hoje, falar para você independência, você não consegue, não, é como se fosse. Lembra quando chegou, gente? Quando nós tínhamos o videocassete, que era aquele aparelho, e nós colocávamos aquela fita, e para entregar na locadora tinha que rebobinar, porque ganhava desconto. Quem pode sem medo? Levanta a mão. Tem um monte de gente disfarçada com a mão baixada aí. Mas depois chegou os DVDs. Uau, que tecnologia maravilhosa que você botava ali. Só que eu pergunto uma coisa: eu tinha um aparelho de videocassete, eu podia ganhar um DVD de presente, não roda. Por isso que a nossa mentalidade, a Bíblia diz que ela tem que ser renovada, senão você não roda o novo de Deus na sua vida. Algumas coisas a gente tem que dizer assim: não serve mais. Senhor, mas essa é a forma de eu ver as coisas. Falou: mas agora eu vou mudar a forma de você ver. Eu estou fazendo algo novo. E agora nós estamos num tempo que a gente não tem mais nem o CD. A gente acessa na nuvem. E Paulo já estava na frente da gente, porque ele disse assim: eu posso estar numa prisão sentado, mas eu estou acessando as regiões celestiais. Você acessa lugares no Espírito. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite? Ele está desvendando. E é a visão aberta para você, que você acesse o Espírito, o mundo espiritual. Ele está desvendando. E no meio desse processo, ele disse para mim: chegou a hora de você ser cordeiro. Eu que sempre falei de leoa. Quem é filha do leão já nasce leoa. E ele disse assim: mas eu também sou o cordeiro. E eu queria falar um pouco sobre isso rapidamente com você que está com vontade de se defender. Vontade de falar tudo o que você precisa. Vontade de fazer com a sua mão. De guerrear. Afinal, você tem toda a razão. Deus está falando assim: ei, eu quero que você deixe que Isaac fique na mão de Abraão. E você é o cordeiro. Você vai sacrificar para que os outros possam viver. Isso só filho maduro faz. Eu lembro de há uns 2 anos, não mais, 3 anos atrás, eu estava indo ministrar com o Telmo num retiro. Eu já falei isso uma vez, mas cabe agora. E eu não queria estar naquele retiro aquele dia. Foi muito difícil para mim. Foi horrível. E aquele retiro tinha uma subida íngreme, cheio de pedra. E chovia muito naquele dia. E sabe aquele lugar que não é convidativo? Que você chega e você diz: ai, que vontade de ir embora. Foi assim. Aleluia, né, irmão? Agora é a hora do aleluia. Não. Aí, não era convidativo. Eu falei: ai, o que eu fiz? Meu Deus. Aí começa o martírio. Por que eu disse sim? Ali eu começo a fazer voto com Deus. Nunca mais digo sim. O Telmo disse: você está começando a fazer voto. Falei: tô. Mas, quando eu estava subindo
aquela rampa de pedra, entrando naquele lugar, Deus falou assim, ó, te prepara porque eu vou te pegar aqui dentro. Isso foi uma arapuca minha. E aquilo eu falei, Telmo, esse lugar é uma arapuca. Daí ele assim, e o Telmo, gente, ele é de boa. O Telmo, ele chegou lá, ele era uma gazela feliz. Sabe aquela pessoa que entra no lugar, que lindo, amigo de todo mundo. E eu olhava para as coisas assim com aquela cara, eu dizia, não queria estar aqui, meu Deus, me ajuda a amar as pessoas. Essa é como você olha para a pessoa. E eu comecei a ficar mais no meu quarto. Deus, fica aqui porque é melhor. E aí, à noite, começaram a cantar uma canção e eu sentada emburrada, assim, eu não tenho vergonha de dizer, sabe? Às vezes ninguém sabe que tu está emburrada, mas tu tá. E se alguém for dizer, tá, bem, tô ótima, tu vou ter disfarça, né? E eu estava assim, olhando para aquele culto. E o cara começou a cantar uma música, eu falei, de novo essa música, meu Deus, agora só canta essa música. Nós somos bem parecidas, eu e você. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Porque cantava toda a vida. E começou. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Aí eles começaram a cantar e Deus falou assim, filha, todo mundo olha na perspectiva da ovelha que é encontrada. Nunca do pastor que deixa as 99 para ir buscar uma. Hoje eu estou compartilhando o meu coração pastoral contigo. Hoje você é uma pastora que deixou as 99, uma igreja linda, maravilhosa, abençoada, para achar uma que estava perdida. Sabe o que Deus está falando para você? Eu estou mudando hoje a tua perspectiva dessa guerra. Você veio hoje, é hoje que nós vamos quebrar tudo. E Deus está falando, é hoje que eu vou te quebrar tudo. É hoje que vai sair pedaço. Eu queria ler com vocês Isaías 53. Para terminar de quebrar. Quem aqui quer ser parecida com Jesus? Às vezes perguntam para mim qual é o meu maior desejo. Pastora, se você pudesse dizer assim, olha, o que você mais deseja nessa vida? Eu sempre falei, ser parecida com Ele. Mas nunca imaginei o que isso ia significar. Então estou te avisando. Isaías 53 diz assim, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte. Olha que pergunta. Quem creu na nossa mensagem? Por que uma pergunta dessa? Não seria fácil crer nessa mensagem? A quem o Senhor revelou o braço forte? Escute. A quem Deus revelou o braço forte? A gente vai pensar em alguém muito forte. Uau, Ele revelou o braço forte. Só que olha no 2. O meu servo cresceu em sua presença. Como um tenro broto verde com raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência. Nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. E ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. E todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Mas ele não disse uma só palavra. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora.
Deixa eu falar algo para você. A unção do Cordeiro, ela esmaga. Só que a maior vitória de Jesus foi na cruz, não como um leão, mas foi como um cordeiro. E vai chegar, eu vou falar agora para as filhas maduras, que as filhas mais novas conseguem comer a parte mais molinha. Mas chega uma hora na nossa vida cristã, que o Senhor vai nos convidar para subir como um cordeiro. O Senhor está falando claramente para algumas mulheres aqui: eu quero que você vença em silêncio. Eu quero que você seja como uma ovelha muda. Eu quero que você seja humilde e simples de coração e parecida comigo. Romanos 8 vai falar algo que eu... Você pode abrir aí. Vocês estão aí ainda, gente? Olha o que diz. Romanos 8, versículo 31 diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Quando você olha para Deus e para a presença de Deus, você não fica assim? O que eu posso dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, decorado nas geladeiras, estampado nos cadernos, grifado nas Bíblias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora essa parte a gente não sabe de cor. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Algumas traduções dizem: é Ele quem nos justifica. E que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições, ou as calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? E como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como ovelhas mudas, mas nós somos mais que vencedores porque Ele nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor hoje está perguntando assim: eu quero fazer de você uma ovelha muda. Eu quero fazer você parecida comigo. Existe uma unção na ovelha, porque a ovelha ela é muito dependente do pastor. Às vezes a gente diz assim: Senhor, Tu és o meu pastor e me faz andar por pastos verdejantes. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor, o Teu cajado me consola. Eu amo andar na Tua presença. Mas Ele diz assim: será que você é ovelha? Eu sou pastor, mas será que você é ovelha? Nós como igreja precisamos da unção do Cordeiro sobre nós, a revelação do Cordeiro. E tem muitas mulheres que estão aqui me assistindo que você já está sendo esmagada pelo Senhor. Está doendo demais. Você sabe que Isaac já está lá, o cutelo está preparado, Abraão vai levantar a mão, mas Deus vai dizer assim: não toque,
Não toque no menino. Eu vou providenciar um cordeiro. O cordeiro somos eu e você. Alguém vai precisar se entregar. Para uma guerra acabar, às vezes algum vai precisar recuar. A Bíblia conta 2 histórias que eu quero terminar com elas. Que quando o povo de Israel sai do deserto na liderança de Moisés, Moisés morre e eles, então sob a liderança de Josué, entram na terra prometida. A gente podia pensar assim, uau, agora acabou. Foram 40 anos de deserto, 40 anos muito difíceis. A Bíblia diz que eles tiveram que enfrentar uma cidade chamada Jericó. Uma guerra muito maior que eles jamais tinham encarado. É por isso que quando os níveis aumentam, as pressões aumentam. Ministros, homens e mulheres de Deus, quanto mais a exposição aumenta, quanto mais o óleo da unção aumenta, escute o que eu vou falar para você, mais guerra. Não se engane. E a Bíblia vai dizer para a gente que a direção que Deus dá para Josué é uma direção muito, muito difícil. Talvez eu sairia correndo. E vocês comigo. Ele disse assim, você vai andar 6 dias em silêncio ao redor dessa muralha. Em silêncio. Eu quero dizer para você que algumas muralhas só quebram no silêncio. E ele deu uma ordem. No último dia, no 7º dia, eu quero que você grite. E as muralhas vão cair. Sabe o que Deus está falando para você? Ninguém vence uma guerra, gente. Jericó, cai muro, gritando, ficando em silêncio. Ele está falando assim, ó, dependa de mim. Ele estava ensinando o povo, eu quero que você dependa de mim. A outra história que eu quero contar para você é a história de Gideão. Gideão medroso. Está em Juízes. Deus chama ele para guerrear uma guerra. Olha isso. Vai muitos com ele, mas Deus começa a colocar vários funis. Ei, agora vai ficar... Eu sei que no fim fica 300 homens, mais ou menos. E ninguém vence uma batalha daquela com 300 homens. Mas a palavra de Deus diz que eles não precisariam lutar naquela batalha. Porque o Senhor deu uma direção para eles de quebrar cântaros. Às vezes sabe qual é a guerra que você vai vencer? Se quebrando. Eu lembro de um dia, eu e o Thelma, quando a gente discutia, anos atrás, 2 personalidades muito fortes. Muito. E a gente discutia. Era embate. Às vezes a confusão era tão pequena, mas já era uma guerra de ego. Entende a guerra de ego? Tem gente rindo assim, nada a ver, nunca vi isso. Elas estão rindo tudo de nervosas assim. Eu sei que é só na Transilvânia, né? Criciúma, isso não existe. Mas era uma guerra de ego. Às vezes é por causa da porta da geladeira que ficou meio aberta. Coisas muito pequenas. Mas a confusão já tinha tomado uma proporção muito grande. E eu não sou estourada. Eu vou conversando. Ele sempre foi muito estourado, como italiano. Estoura rápido. Mas 15 minutos para ele está tudo resolvido. Eu não. Demora para resolver. E eu lembro que naquela época eu ficava 4 dias sem falar com ele. Mas eu ficava de boa 4 dias. Ficava assim, ó. E ele desesperado, porque ele já tinha passado. 10 minutos passou, vamos resolver tudo. Não tem resolver. Eu ficava só falando o necessário. Qualquer semelhança, repreende em nome de Jesus. Na cabeça. Aí, eu lembro que aquele dia eu passei por ele pela sala. Minha sala da casa que a gente morava era conjugada. Sala e cozinha. Eu passei e nem olhei na cara. E sabe como aquilo te dá um prazer? Passei direto. E eu vi que ele me olhou, mas não vou nem responder, não vou falar nada. Fui pro banheiro bem assim, feliz com aquela minha atitude. Minha carne estava muito alimentada. Quando eu entrei no banheiro, a voz de Deus veio sobre a minha vida. E Deus falou assim, tu quer te separar? Eu falei, não, Deus. Porque tu parece que estás querendo perder teu casamento. Tu quer te separar?
Eu resolvo isso hoje, Deus falou para mim. Eu falei, não, Deus, então te levanta agora. Vai lá naquela sala, chama ele para conversar no quarto. Pede perdão pelos dias que está sem falar com ele e resolve como uma filha madura essa situação. E para mim fazer isso, alguém que passou com o rei na barriga, chegou lá, tomou uma surra do rei. Sabe quando você toma um tombo e você não quer que ninguém saiba? Você fica assim se arrumando. Daí na sala eu cheguei e falei assim, cheguei bem sem graça. Eu falei, não vou fazer isso nunca. Não vou fazer. E o Espírito Santo, então tu não é minha filha. Não, Deus, ele é errado. Ele tem que vir falar comigo. Não, eu vou endurecer ele para que ele não fale contigo, porque tu vai ter que te quebrar. Cheguei na frente dele, quase morrendo. Thelma, vamos conversar. Ele levou um susto. Vamos lá no quarto conversar. E eu, aquele dia, eu falei, eu tô te prometendo, antes de qualquer coisa, que eu nunca mais vou ficar sem falar contigo. E eu quero te pedir perdão pela minha atitude. Eu estou me arrependendo diante de ti, diante de Deus. E nunca mais eu vou agir dessa forma. E eu não quero perder o meu casamento. Eu falei, eu quero que o nosso casamento seja restaurado. E eu quero estar aqui agora para tentar resolver isso contigo. Eu lembro que ele chorou muito. Viu um milagre na frente, Lázaro andando. Algo que ele nunca imaginou que ia ver. E ali, de lá para cá, eu creio que faz aí, olha, 2006. Quantos anos, gente? 15 anos. 15 anos que eu nunca mais fiquei sem falar. Eu resolvo. Porque Deus um dia quebrou. Sabe, às vezes a pessoa que Deus vai quebrar é você. Você veio para cá, é guerra, estamos de coturno. Estou orando para sair todos os demônios. Deus fala, tá bom. Eu quero saber se eu posso contar com o seu silêncio para vencer algumas guerras. Eu quero saber se eu posso te dar estratégias improváveis que você pensa, isso não resolve casamento, isso não resolve a vida de ninguém. Deus fala, experimenta confiar em mim e depender de mim. Talvez você está lidando com depressão, com tanto sofrimento. Deus está falando nessa noite, eu estou te chamando para você descer, para você ser como um cordeiro. E eu fui ler lá em Apocalipse, você não precisa abrir hoje. E está escrito lá em Apocalipse 21 que diz assim, venha comigo e eu vou te mostrar a noiva, porque ela é a esposa do cordeiro. Quando a gente fala de marido e mulher, a gente fala de igualdade de gênero, de espécie. Marido e mulher. São diferentes em gênero, mas são humanos. Não existe casamento, não existe reprodução com espécies diferentes. Entende isso? Então você não é venha a noiva do leão, é a noiva do cordeiro. A noiva, ela é uma ovelha. O Senhor está falando para você, você quer ser minha esposa? Eu quero. Então você precisa pedir para que a unção do cordeiro abrace seu coração nessa noite. Sabe o que eu vejo hoje? Pedras caindo no chão. Deus desarmando você. Desarmando seu coração. E sabe o que Deus vai invadir hoje? Uma paz tão grande aqui. Como a paz de uma ovelha que é resgatada pelo bom pastor. Primeira coisa que Ele faz quando pega ela é colocar ela nos ombros, curar as feridas e dar uma nova perspectiva para ela dessa situação. Através talvez do seu silêncio, escute, da sua entrega, de sacrifícios que você tem feito. Deus vai curar muitas pessoas ao seu redor. Muitos Isaques vão voltar para o braço de Abraão.